Querida Kate, fazem hoje o que há muitos anos foi feito com os escravos. Maltratados, torturados, mortos, enfim. O que aconteceu com eles nos tempos antigos está hoje acontecendo com os judeus. Não poupam ninguém. Homens, mulheres, velhos, crianças. Oi, arroba! Hoje vamos falar sobre o Diário de Anne Frank. E como o próprio nome do livro já diz, nós vamos conhecer aqui o Diário de Anne Frank, que era uma garota judia que ganhou seu diário quando completou 13 anos de idade. E, gente, essa história é muito interessante. Eu comprei esse livro na Black Friday do ano passado, porque eu já tinha ouvido muita gente falar sobre ele, mas eu nunca tive a curiosidade de saber mais, de pegar ele para ler. Então eu decidi colocar ele na TBR do mês de junho, que inclusive eu postei até uma foto lá no meu Instagram, que foi essa foto aqui. Aí, o que acontece? Eu peguei ele pra ler, foi o primeiro livro, bem no começo de junho, e eu li só ele daquela TBR, né? Isso não vem ao caso, mas eu só li ele, mas eu vou explicar por quê. E, gente, esse livro é maravilhoso. Ele vai contar a história de Anne Frank, da sua família e de alguns amigos, relatados pela própria Anne Frank. Sim, ela ganhou esse diário no aniversário de 13 anos. Na verdade, não era um diário, era um álbum de autógrafos, mas ela decidiu usar ele como diário. E ela escrevia para uma amiga imaginária chamada Kate, o que se passava nos dias dela. Então ela relatava tudo o que acontecia com ela e com a sua família. E no começo da guerra, o pai da Anne Frank, que era o Otto Frank, ele tinha uma indústria, uma fábrica de fazer gelatina, aquelas coisas em conserva lá que eu não sei direito, mas ele tinha essa fábrica e ele começou a construir um esconderijo para sua família no segundo e no terceiro andar dessa fábrica, que era como se fosse um sótão, onde ficava o estoque. Ele decidiu criar esse esconderijo para abrigar a sua família e também alguns amigos que eram judeus, porque ele percebeu que a guerra estava se aproximando, que as perseguições nazistas estavam se aproximando. Então ele via que em todo momento tinha gente sendo convocada para campos de trabalho, campos de extermínio, campos de concentração. Então, para proteger a sua família e alguns amigos, ele decidiu construir esse esconderijo. E no diário, a Anne vai contar como foi que eles foram para o esconderijo, porque o aniversário dela foi bem perto. Se eu não me engano, foi cerca de semanas ou dias antes de eles irem para o esconderijo, porque a sua irmã mais velha, Margot, ela recebeu uma carta sendo convocada para um desses campos de trabalho. Então eles tiveram que se arrumar e ir para o esconderijo às pressas. E no diário, a Anne Frank conta como era a convivência deles lá no esconderijo. Uma semana depois de ter chegado a família Frank no esconderijo, que era composta pelo senhor e a senhora Frank, a Anne Frank e a irmã dela, Margot, chegou a família Van Damme, que era composta pelo senhor e a senhora Van Damme, e o filho deles, que é Pete ou Peter, um desses dois nomes, que também era uma família de judeus que eram amigos da família Frank. Então todos se juntaram para ficar escondidos lá no esconderijo. E cerca de 4 meses após, chegou um dentista, que eu não vou lembrar o nome dele, mas é esse nome daqui, que ele também estava sendo perseguido, tinha sido convocado. Então quase que ele não chega, porque ele deixou para ir em cima da hora, que se eu não me engano, os nazistas iam pegar ele na segunda-feira e ele deixou para ir pro esconderijo na segunda de manhã. Mas ele consegue ir pro esconderijo. E totalizando, são 8 pessoas que vão conviver nesse esconderijo. Apesar do livro ser triste, ser um tema triste, a gente saber que aquilo aconteceu, mas tem umas partes que são bem engraçadas. Uma das que eu mais gosto é da Anne Frank, porque antes ela dividia o quarto com a irmã no esconderijo. E quando o dentista chega, ela vai ter que dividir o quarto com esse dentista. E ele ronca, ele implica com ela. Então ela fala no diário que ele era bem chato. E essa é uma parte bem engraçada. Ah, gente, uma coisa bem interessante que aconteceu foi que assim que eu terminei o diário de Anne Frank, no outro dia eu tava olhando aqueles grupos de troca de livros, de venda de livros usados lá no Facebook. E vi esse livro aqui sendo anunciado, que é Os 7 Últimos Meses de Anne Frank, que muitas pessoas falam que é uma continuação do Diário de Anne Frank. Eu não acho muito isso, mas é um livro também muito interessante. Eu já aproveitei para ler ele, então assim que eu terminei o Diário de Anne Frank, eu comecei esse, já li, ó, vocês podem ver que eu fiz até algumas marcações. Esse livro eu acho também bem interessante e ele tem algumas fotos aqui, ó,
Vocês podem ver, tem fotos de Anne Frank, de outras pessoas. Porque esse livro aqui são os 7 últimos meses de Anne Frank. Então nele nós vamos ver 6 mulheres que estiveram em algum momento com Anne Frank nos seus 7 últimos meses de vida, que foi quando ela estava nos campos de concentração, nos vagões. Então aqui a gente vai ver tanto a história dessas mulheres, então a gente vai ver como essas mulheres cresceram, como foi que elas foram parar nesses campos de concentração, mas também vamos ver alguns relatos delas falando que estavam presentes com a Anne Frank. Não é muito detalhado, não é tão focado na Anne Frank, mas é uma parte que eu achei bem interessante. E aí eu já fiquei fascinado nessa história, nesses livros que se passam na Segunda Guerra Mundial, e eu já decidi comprar um monte. Então eu comprei esse daqui, que é Eu Sobrevivi ao Holocausto. Uma coisa que eu achei interessante desse livro é porque essa mulher aqui, que é a sobrevivente, ela era amiga da Anne Frank e ela mora no Brasil. Eu não sei se ela ainda está viva, mas esse livro aqui, essa foto é de 2015, eu acredito que ela ainda esteja viva. E ela mora aqui no Brasil, então depois que ela ficou nos campos de concentração, depois que ela foi libertada, ela veio para o Brasil, se casou, tem família, então é bem legal. Eu ainda não li, pretendo ler muito em breve. E eu também comprei esse livro aqui, que é Recordando Anne Frank, escrito pela MIP. Para quem não conhece, a MIP era secretária do Otto Frank e ela foi uma das pessoas que mais ajudaram ao pessoal que estava lá no anexo, que estavam escondidos, levando comida, levando roupa. Ela comprava as coisas que eles precisavam, então aqui nós vamos ter uma visão das coisas que aconteciam pela MIP. Então nós vamos ver uma visão de fora do que o pessoal do anexo estava vivendo. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha para ajudar no canal, né, gente? Porque estamos começando com esse canal, então vamos lá dar essa força. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Assine o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.